Olá, bem-vindos a mais uma aula de História do nono ano. Eu sou a professora Raíssa Maiara e o tema de hoje é o nascimento da República no Brasil, só que agora a gente vai estudar a República Oligárquica. A República Oligárquica é uma palavra, a palavra oligarquia, né, ela vem de um grupo que significa governo de poucos. Assim, oligarquia designa um governo que é dominado por um pequeno grupo de pessoas ou familiares que está unido pela mesma atividade econômica ou partido político. As oligarquias elas acabam formando grupos fechados que rechaçam qualquer forma de pensamento diferente ou oposição. Os presidentes eleitos usavam sua influência política para beneficiar principalmente os grupos cafeicultores, né, que eram pertencentes das oligarquias no Brasil, e garantir uma permanência no poder. Deste modo, era importante construir as alianças estaduais com a política dos governadores e assegurar o resultado eleitoral através da fraude, com o voto de cabresto. Aí, então, a partir disso, vai se ter o coronelismo e o voto de cabresto. No final do século XIX, a principal atividade econômica no Brasil, ainda continua sendo, era a agricultura. E era muito comum que as pessoas vivessem nos territórios, né, dos donos de fazenda, que vão ser os famosos coronéis. E a maior parte da população que vai acabar morando nessa zona rural e morando nesse território pertencente aos donos de fazenda, vão ser controlados por eles e quando vai se ter as eleições, eles vão fazer tudo o que o seu patrão vai mandar. Então, a Constituição republicana, ela havia instituído as eleições diretas por meio do voto, só que o voto, ao contrário do que a gente tem hoje, era um voto aberto, então todo mundo sabia em quem você estava votando. Aí, no dia das eleições, os coronéis mandavam seus jagunços vigiarem a votação para pressionar os eleitores a votarem em seu candidato. E, em troca, era muito comum prometer aos eleitores diversos favores, como proteção, emprego e cuidados médicos, aos quais nem sempre eram cumpridos. Além de controlar os eleitores, os coronéis fraudavam as eleições para garantir o resultado desejado. Eles habilitavam, por exemplo, eleitores fantasmas que não existiam lá, substituindo os votos nas urnas e alteravam o registro da apuração dos votos, porque nesse tempo o voto, né, ele vai se dar por cédulas e era comum que eles acrescentassem outros papéis e eleitores que nem existissem, usassem pessoas que estavam mortas para votarem e tudo mais. E a partir disso também vai existir a política dos governadores, que durante a República Oligárquica foi uma prática comum política em que os governadores estaduais apoiavam o presidente da República, garantindo a eleição em seus estados de deputados e senadores que eram favoráveis ao governo federal, ou seja, os estados eles se comprometiam a apoiar o atual presidente para que esse presidente ele pudesse intervir na política do seu estado para garantir que ele sempre estivesse no poder. E em troca, o presidente ele vai subsidiar, né, e intervir nesses estados, garantindo o maior poder das oligarquias locais. Tal prática vigorou até 1930, que ficou conhecida como a política dos governadores. No plano municipal, os chamados presidentes estaduais, que os governadores eles começarão a ser chamados de presidentes estaduais, contavam com o apoio dos coronéis e dessa forma criavam uma corrente que os ligava de um lado os redutos eleitores no município e do outro as oligarquias no governo federal. E quando por acaso vinha um vereador de outro grupo político a ganhar, eles davam um jeito para que essa pessoa fosse incriminada e não pudesse assumir de forma alguma o seu mandato político. E a partir disso o Brasil ele vai se ter a política do café com leite, porque no Brasil a maior economia, né, brasileira vai ser a produção de café, a partir de São Paulo, e em Minas Gerais vai se ter uma grande produção de leite, de queijo, e por isso vai se ter uma interligação entre os poderes. Em um tempo, São Paulo vai ter os presidentes e por outro tempo em Minas Gerais. Então eles vão ter uma alternância, em um mandato em São Paulo e em um mandato em Minas Gerais. E por isso a gente vai se ter uma chamada política do café com leite.
leite, que é essa troca do café em São Paulo e do leite em Minas Gerais. Esse vai ser um fenômeno, né, de alternância do poder, logo que recebeu o nome e denominação de política do café com leite. De fato, esses dois estados do Sudeste eram mais poderosos com a capacidade da articulação, mas isso não significava que outros estados não tivessem também força política e econômica independente totalmente desses dois, e às vezes conseguiam chegar em uma posição interessante nas eleições. Porém, a força econômica desses dois e essa ligação que eles fizeram nesses acordos políticos eram muito fortes e acabavam derrubando os outros estados, e por isso a presidência da República sempre ficava entre alguém do Sudeste, né, alguém de São Paulo e alguém de Minas Gerais. A política econômica da República Oligárquica, ao contrário do governo dos militares de Deodoro e Floriano Peixoto, que estudamos no outro caderno, vai buscar crescer a indústria, aumentando as tarifas alfandegárias. Os governos oligárquicos, eles defendiam o Brasil importador de produtos, industrializado e exportador de gêneros agrícolas, principalmente o café, que era a maior fonte de riqueza no Brasil. No entanto, no governo de Rodrigo Alves, a desvalorização do produto no mercado internacional gerou uma crise e instabilidade social. Para contornar a crise, o seguinte presidente, né, o Campos Salles, estabeleceu um plano econômico chamado de empréstimo consolidado para as empresas. Mas a sua rigorosa política econômica vai estabilizar a economia do país, mas também vai provocar uma queda no padrão de vida da população. Porque enquanto ele vai conceder esse empréstimo consolidado para as empresas, ele vai sair do bolso de outra pessoa. Então, vai sair do bolso da população, que vai aumentar as taxas de impostos para que as empresas elas consigam se reerguer no país. O ponto alto da crise vai ocorrer em 1906, quando a crescente produção de café não foi acompanhada pelo aumento do consumo. Ou seja, o Brasil, como ele estava muito acima com a produção do café, o café era exportado para todos os países, o Brasil começou a produzir em demasiado, então eles vão produzir mais do que é consumido. Porém, os outros países eles vão acabar descobrindo como o Brasil produz o café, como é feita a plantação, até chegar ao ponto final, e eles também vão começar a produzir o café. E o Brasil vai começar a diminuir, as exportações vão diminuir e o produto vai se perder, porque nem o próprio país vai conseguir consumir tanto café que foi produzido. E isso vai gerar uma crise enorme em 1906, o que vai criar um grande rombo econômico na República do Brasil. Na política externa, destacou-se também, nessa época, a atuação do Barão do Rio Branco, que em 1895, depois de uma longa disputa, ele conseguiu, por fim, a discussão sobre a delimitação da fronteira com a Argentina. Porque, além do café, nessa época a gente também vai começar a produzir a borracha. Então, os seringueiros, né, que a seringueira ela vai produzir a seiva, que vai produzir a borracha, ela acaba ficando tanto em território brasileiro, né, que no Amazonas, e quanto em territórios como da Bolívia e Argentina. E vai se ter um conflito territorial através disso, porque em 1837 já vai ter brasileiros que moram naqueles territórios, e a Bolívia vai dizer que o território é dela e o Brasil vai dizer que o território é deles. Então vai se ter um conflito enorme. E o Barão do Rio Branco ele vai pôr fim a esse conflito fazendo acordos políticos para que as seringueiras que estão pertencentes naquele território fiquem tanto para o Brasil quanto para os outros países, como a Bolívia e a Argentina. E através disso a gente vai ter mudanças econômicas enormes a partir da virada do século XIX para o século XX. O café ainda continuava sendo a principal fonte de riqueza do país, mas, entretanto, outros produtos e atividades econômicas começaram a surgir em cena. Que, assim como eu falei, a borracha ela vai se tornar muito importante. Entretanto, essa prosperidade logo vai chegar ao fim. Porque isso aconteceu em virtude do quê? Da concorrência dos ingleses, que transportam mudas, eles vão vir no Brasil, roubarem mudas de seringueiras e vão começar a produzir em regiões da Ásia, e então produzir borracha também. E a nossa produção, que o Brasil era o único exportador tanto de café e de borracha, acaba perdendo seus dois maiores produtos para as concorrências. A gente vai ficar por aqui nessa aula, até uma próxima e obrigada!